Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre jejum intermitente. Fica aqui comigo até o final porque eu vou te contar tudinho sobre jejum. O que é, por que fazer, a importância para a saúde, os protocolos, o que comer antes e depois. Mas antes você já sabe, né? Deixa aí o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Bom, o jejum intermitente nada mais é do que você interromper a alimentação por um período determinado de tempo de forma voluntária. Eu pratico o jejum na minha vida, não é para emagrecer. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu tô passando fome, né? Se eu já tô magrinha. E eu sempre respondo que o jejum tem diversos benefícios que vão muito além de apenas emagrecer. É claro que fazendo o jejum você vai emagrecer, né? Afinal de contas, você vai estar fazendo uma restrição calórica. E o bom de fazer jejum para emagrecer é que essa restrição calórica acontece de maneira intermitente. Então, por exemplo, né? Ao invés de você fazer uma dieta restritiva, sei lá, por 30 dias, você reduz as calorias da sua semana de maneira intermitente. E aí, ao invés de comer pouco em todas as suas refeições, você simplesmente pula uma ou duas refeições como forma de alcançar o déficit calórico de que você precisa para emagrecer. E aí, desse jeito, você não precisa ficar comendo migalhinha, né, em todas as suas refeições. Mas não me entenda mal, eu não estou dizendo que você pode comer o que você quiser nas outras refeições. Para o jejum ter os efeitos esperados no emagrecimento, você precisa estar com a sua dieta muito bem ajustada e com todas as refeições equilibradas, principalmente quando a gente pensa em macronutrientes. Porque de que adianta você pular o café da manhã se no almoço, no lanche e na janta você vai comer além da conta ou você vai comer alimentos não saudáveis? Isso não faz o menor sentido. Para emagrecer, você precisa estar seguindo uma dieta de baixa caloria e essa dieta precisa estar com todos os alimentos bem distribuídos ao longo do dia. E aí, durante o jejum, pulando algumas refeições, o esperado é que você forneça ainda menos energia para o seu organismo, forçando o corpo a quebrar as gorduras, justamente para usar essas gorduras como fonte de energia. E ó, jejum não é modinha não, viu? Jejum é uma técnica milenar que inclusive tá na Bíblia como forma de você fortalecer o espírito e ficar mais próxima de Deus. Então a grande lição aí é que quando você jejua, você enfraquece a sua carne, você enfraquece as suas vontades e você fortalece o seu espírito. E trazendo isso para a nutrição, quando você jejua no que te enfraquece, você acaba ficando mais fortalecida nisso. Por exemplo, se a comida é a sua fraqueza, se você está acima do peso e se isso está comprometendo a sua saúde, faça jejum. Você vai enfraquecer o seu desejo por comida e vai fortalecer o seu controle sobre isso. Ah, você é viciado em café? Faça jejum de café, enfraqueça a sua vontade e fortaleça o seu controle sobre isso. Ah, você é viciado em chocolate, né? Você sempre promete que vai ficar 30 dias sem comer, mas sempre acaba caindo em tentação. Então se propõe a fazer o jejum de chocolate. No que você se propor a jejuar, você vai provar que quem manda é você e não as suas vontades. Então, o jejum te dá poder, principalmente poder de escolha. Quando você jejua, você é obrigada a dizer não para um monte de coisas. Se você está com fome, mas não pode comer naquele momento, você aprende a se controlar e a simplesmente dizer não para sua vontade. Porque comer é bom, é muito bom, mas você não deve ser dominada pela comida. E aí, como eu disse, é claro que o jejum é bom para emagrecer, tá? Mas os seus benefícios vão muito além da questão estética. A parte mais interessante sobre o jejum são justamente os fortes estímulos fisiológicos que ele causa, superativando respostas celulares, endócrinas e neurais. O jejum tem o poder de melhorar o funcionamento de todos os órgãos, porque o jejum estimula a plasticidade nas células, ou seja, as células acabam se remodelando e aí os órgãos acabam respondendo melhor aos estímulos que recebem. É como se o jejum fizesse um reset nas suas células para que elas voltem a funcionar com perfeita e total excelência. O jejum também controla genes inflamatórios,
Justamente porque ele aumenta a produção de células anti-inflamatórias e células antioxidantes, diminuindo a produção de radicais livres e ainda aumentando a capacidade detox do corpo. E tudo isso, por fim, vai diminuir as chances de você ter alguma doença e vai aumentar a sua longevidade. Sabe outro benefício do jejum? Quando você está em jejum, você dá um repouso tanto para o seu estômago quanto para o seu intestino. E isso acaba melhorando muito a qualidade da sua microbiota intestinal. Sabe qual é outro benefício do jejum? Ele aumenta a produção de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são uma fonte de energia incrível para os seus neurônios. E dessa forma você acaba melhorando muito o foco, a cognição, a memória e você ainda diminui bastante os riscos de doenças neurodegenerativas. Então, se você quer viver mais e com mais qualidade de vida, faça jejum. A grande importância do jejum na sua vida é justamente ensinar o seu corpo a usar tanto glicose quanto corpos cetônicos como fonte de energia. O nosso corpo hoje só sabe usar glicose como fonte de energia, porque a base da nossa dieta aqui são os carboidratos. É arroz, é feijão, é macarrão, é rosquinha, é pão, é bolinho, é tapioca. A gente come carboidratos demais e o carboidrato vira glicose dentro do corpo. Então, se eu estou o tempo todo comendo só carboidrato, eu tenho glicose demais no corpo. E aí a célula acaba dando preferência, a célula é ensinada a usar apenas a glicose como fonte de energia. E a célula tem que usar essa glicose mesmo, né? Justamente para se livrar desse excesso. Mas o problema do excesso é que ele se acumula no seu corpo em forma de gordura. E se você come carboidrato toda hora, você nunca dá a oportunidade para o seu corpo de queimar, de usar essa gordura que está estocada como fonte de energia. E ainda vale a pena você saber que o jejum melhora o metabolismo do tecido adiposo. Ou seja, o corpo aprende a não armazenar tanta gordura e ainda aprende a eliminar, a queimar essa gordura de forma muito mais efetiva. Mas para você ensinar o seu corpo a quebrar essa gordura e a usar essa gordura como fonte de energia, né, de forma muito mais bem regulada, você precisa parar de fornecer glicose para ele o tempo todo, né? E você pode fazer isso através de uma dieta cetogênica por uns dias ou fazer o jejum intermitente 1 ou 2 vezes por semana. O seu corpo precisa aprender a usar tanto glicose quanto gordura como fonte de energia, porque isso é fundamental para manter os órgãos em bom funcionamento. Até porque é dessa forma que o seu corpo aprende a lidar com os excessos. Por exemplo, né, se num dia você come muito carboidrato, o seu corpo vai saber processar aquilo ali e usar a glicose de forma muito mais efetiva, ao invés de ficar só armazenando toda essa glicose em forma de gordura. Mas o interessante é que caso você fique um período longo sem se alimentar, o seu corpo e os seus órgãos não vão sofrer. Você não vai sentir tanto desconforto, não vai sentir fraqueza, não vai sentir cansaço, dor de cabeça, porque mesmo que você fique muito tempo sem comer, o seu corpo já vai saber o que fazer. Ele vai produzir esses corpos cetônicos, vai quebrar a gordura e vai usar essa gordura como fonte de energia. Mas também é importante você saber que nas primeiras vezes que você fizer o jejum aí na sua vida, você vai sentir todos esses desconfortos sim, porque o seu corpo vai produzir esses corpos cetônicos, mas ele ainda não vai saber o que fazer com isso. Então, é fazendo o jejum intermitente com frequência que você ensina o seu corpo a produzir os corpos cetônicos e também ensina o seu corpo a produzir os transportadores que vão levar esses corpos cetônicos para onde eles têm que ir. Porque não adianta nada o seu corpo produzir e esses corpos cetônicos ficarem na corrente sanguínea. A produção e o transporte precisam funcionar muito bem para você não sentir os desconfortos e, de fato, passar a usufruir dos benefícios do jejum. Então, insiste aí um tempo, viu? Insista até você se tornar cetoadaptada. Eu me tornei cetoadaptada lá para a 10ª vez que eu fui fazer jejum. E você vai saber que você está finalmente cetoadaptada, ou seja, você vai saber que o seu corpo está produzindo e transportando os corpos cetônicos de forma muito eficiente quando você fizer o jejum e ainda assim você se sentir saciada, você se sentir com energia,
Você conseguir fazer exercício sem sentir cansaço, sem sentir nenhuma sensação ruim, sabe? E se você fala que não dá conta de fazer jejum, né, que se sente mal ou que tem hipoglicemia, por exemplo, é porque o seu corpo ainda está dependente da glicose como fonte de energia. Mas entenda que isso é questão de treino, não é da noite para o dia que o seu corpo vai se adaptar. Então, pratique o jejum com mais frequência até você conquistar esse troféu. Nutri, por quantas horas devo fazer jejum? Bom, não existe uma regra com relação a isso, tá? Mas o mínimo de horas que você precisa fazer são 16 horas. Isso porque o corpo só começa a produzir os corpos cetônicos a partir de 12 horas sem se alimentar. Então, né, fazer 12 horas de jejum é igual a não fazer jejum. E fazendo 16 horas, pelo menos, né, você abre aí uma janela para o seu corpo de 4 horas para ele produzir esses corpos cetônicos. E por experiência, eu recomendo que você faça o jejum de 18 horas, tá? Porque é o mais fácil de ser feito e o menos sofrido. Por exemplo, você pode jantar por volta de 18 horas, aí você não vai comer mais nada à noite, aí pela manhã você vai pular o café da manhã, e aí, meio-dia, você vai fazer o seu almoço. Então, é claro que é muito mais inteligente você aproveitar o horário que tá dormindo para fazer o jejum, certo? Mas se você é do tipo que não vive sem o café da manhã, né? Se você acorda morta de fome, existe uma opção para você, tá bom? Você acorda, você toma o seu café da manhã, você almoça. Quando for lá pelas 15 horas, você faz um lanchinho e aí você fica o resto da tarde sem comer, você fica a noite sem comer, dorme, no dia seguinte você toma o seu café da manhã. Pronto, você fez as suas 18 horas de jejum. Percebeu que é possível fazer o jejum em vários horários diferentes do seu dia? Então você vai fazer de acordo com o que se encaixa mais no seu estilo de vida. Eu prefiro jantar cedo e pular o café da manhã, porque à tarde é um horário que eu sinto muita fome. E fazer o jejum nesse período noturno é bem inteligente, porque o jejum ainda melhora a produção de hormônios do sono, como é o caso da melatonina, né? E aí você acaba tendo um sono muito mais reparador, o que vai te ajudar a eliminar ainda mais toxinas e ainda vai te proporcionar mais disposição e mais energia ao longo do dia seguinte ao jejum. Nutri, com que frequência devo fazer o jejum? Bom, na verdade não existe um protocolo ideal, tá bom? Mas o que eu indico é que você não faça jejum todos os dias, porque o objetivo do jejum é justamente provocar um estímulo diferente no seu organismo. Mas aí se você faz todos os dias, não vai ser um estímulo diferente, vai ser fazer igual todos os dias, entende? Eu gosto de fazer jejum uma vez por semana e eu recomendo que você faça no máximo 2 vezes por semana, né? Em dias intercalados. Isso não vai trazer efeitos colaterais para sua saúde, desde que você já seja uma pessoa saudável, ok? Então você pode fazer quarta, ou sexta, ou terça e sexta, ou terça e quinta, ou segunda e sexta. E a minha recomendação é que você faça o jejum uma vez por semana pelo resto da sua vida, tá? Sem medo de ser feliz. Nutri, fazer jejum vai me deixar com fome? Não, muito pelo contrário. O jejum tem a capacidade de aumentar muito o hormônio da serotonina, que é um neurotransmissor que age principalmente no seu sistema nervoso central. Então, ele vai regular ainda mais o seu humor e o seu apetite. Dessa forma, você fica menos ansiosa e não vai ficar pensando e desejando comida o tempo todo. Mas assim, né? É claro que no começo você vai sentir um pouco de fome até se adaptar. Mas é só no comecinho, tá? Depois você vai adquirir um controle imenso sobre essa fome. Outros sintomas que você pode sentir durante o jejum, mas que são só no comecinho, é dor de cabeça, tontura, fadiga, irritação. E isso acontece porque durante o jejum, né, como eu disse, você produz corpos cetônicos. Mas o grande problema aí é que o corpo ainda não sabe usar esses corpos cetônicos. O seu corpo ainda não sabe produzir os transportadores que vão levar esses corpos cetônicos até as células. Aí a sua energia fica muito baixa, porque o estoque de glicose está muito baixo durante o jejum. Por isso você sente dor de cabeça e coisas do tipo, tá? Isso são sinais fisiológicos de fome, de baixa energia. Mas você não pode comer, porque você precisa ensinar o seu corpo a quebrar a gordura e a usar essa gordura como fonte de energia, lembra? Por isso o jejum é tão importante para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Você precisa praticar o jejum quantas vezes
vezes forem necessárias para estimular o DNA e produzir esses transportadores para que esses transportadores levem os corpos cetônicos até as células. É aí que você vai parar de sentir todos esses sintomas ruins do jejum. Nutri, o que eu posso comer durante o jejum? Bom, na verdade, você não pode comer nada, né? Mas você pode beber café e chá, desde que não sejam adoçados nem com açúcar e nem com adoçante, ok? O café é bacana porque ele ajuda um pouquinho a enganar a fome, tá bom? Já os chás, eles são excelentes estratégias que você pode usar para otimizar ainda mais os efeitos do jejum. Tanto os chás quanto os shots, né, eles possuem compostos ativos que estimulam a biogênese mitocondrial. Então, o jejum, ele já estimula essa biogênese, né? Mas quando você usa um chá ou um shot, você meio que hiperestimula essa biogênese, tá? Isso é muito bom. Você pode tomar chá verde, chá preto, chá de gengibre, chá de casca de laranja. E esses são apenas exemplos, tá? Todo chá é válido. E nos shots, você pode usar limão, ok? O limão tem carboidrato sim, tá? Mas é uma quantidade muito pequena que não tem a capacidade de estimular o seu metabolismo. Então você pode tomar um shot de limão espremido, né? Com 10 gotinhas de extrato de própolis, por exemplo. Você pode usar guaraná em pó, canela em pó, cúrcuma, gengibre em pó, espirulina. São vários compostos que vão ativar ainda mais a capacidade anti-inflamatória e antioxidante do seu corpo. Mas aí toma cuidado, tá? Porque alguns compostos têm macronutrientes e quebram o jejum, ok? Como é o caso da creatina, da glutamina, do ômega 3. E lembrando que beber água durante o jejum é obrigatório, tá? Beba no mínimo 1 litro a mais de água do que você está acostumado a beber no seu dia a dia durante o período em que você não está se alimentando. Nutri, o que comer após o jejum? Não existe alimento específico que você deve ingerir antes ou após o jejum. A questão mais importante aqui é que você se alimente bem ao longo da sua semana. Você precisa comer carboidratos, proteínas e gorduras em quantidades adequadas e você precisa distribuir bem esses macronutrientes ao longo do dia. Você só vai usufruir dos benefícios do jejum se você se alimentar bem, de forma mais saudável. Não faz sentido algum você fazer jejum na segunda-feira, aí na terça-feira você comer pizza, na quarta McDonald's, na quinta, uma caixa inteira de chocolate, na sexta-feira tomar 10 chopps. Se você leva uma vida desregrada e faz jejum, eu sinto te informar que você só está perdendo tempo. Então, partindo do pressuposto de que você se alimenta bem, né? Depois do jejum, você vai comer o que você já tem o costume de comer. Por exemplo, se eu termino o meu jejum e a minha próxima refeição é o almoço, eu vou almoçar normalmente o que eu almoço todos os dias. Se é o café da manhã, eu vou fazer um café da manhã normalmente conforme todos os dias, tá bom? Mas se você quiser dar um plus no seu jejum, é muito importante você se preocupar em fazer uma refeição de baixa carga glicêmica, né? Ou seja, você precisa deixar os carboidratos de lado nessa primeira refeição. Então seria bacana você comer apenas uns vegetais e um frango, por exemplo. Aí você pode usar azeite nesses vegetais, que é uma excelente fonte de gordura. Dessa forma você acaba esticando um pouquinho os benefícios do jejum. Nutri, vou perder massa muscular durante o jejum? Não. É praticamente impossível perder massa magra durante o jejum, tá bom? Porque o corpo não vai usar os aminoácidos do músculo para gerar energia para o seu corpo. A prioridade do corpo é poupar músculo. Então essa será a última via, né, a ser utilizada pelo seu organismo. Mas para que não haja mesmo a perda de massa magra, você precisa escolher bem a qualidade dos seus alimentos e ainda precisa saber distribuir esses alimentos, né, de forma correta ao longo do dia. Se a proteína, os carboidratos e as gorduras estão bem distribuídas ao longo do dia, né, principalmente nos dias que antecedem o jejum, não existe a menor possibilidade do corpo usar os aminoácidos dos músculos para suprir a demanda energética, ok? Então, se você perde muita massa magra quando você faz jejum, não é culpa do jejum, tá? A culpa é da sua dieta que não tá bem ajustada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar com mais pessoas, tá? Faça a sua parte e distribua boa informação por aí. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou te responder em breve, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana.
Beijo da Nutri!